Vamos falar de utopia. O que é utopia, né? É um lugar, um espaço, né? Um estado dos sonhos onde se atinge o ideal, a felicidade, a harmonia de muitas formas. E para fechar, então, esse nosso dia maravilhoso, lembrando que temos show do Emicida também, né? Mas para fechar os talks aqui, eu queria convidar esse... Olha, gente, eu não sei nunca como apresentar o Lázaro, porque ele é ator, ele é escritor, ele é diretor, ele é pensador, eu vejo ele na TV, meu filho lê um livro que ele escreveu, então, assim, ele está por todos os lados. Quero convidar o Lázaro Ramos para falar sobre utopia comigo. Lázaro... Você está por todos os cantos. Eu adorei essa apresentação, Rafinha. Saudade de você, viu? Nossa, saudade também. A gente dizer, tô amando sua apresentação. Eu tô aqui há horas assistindo, encantado. Obrigada. Sem ver você beber água. Teve uma hora que eu quase mandei um zap dizendo assim, Rafa, bebe água. Vou beber água. Aí, boa. Uhum. Parabéns, viu? Amei. Bastante informação, né? São muitos nomes, muitas coisas. A gente fica aqui. Obrigada. A gente tem Olha, um dos grandes presentes que eu tive de trabalhar em um programa com o Lázaro foi um grupo que a gente criou. Tá cada um num canto. Tem o Marcos Veras recém-papai, tem o Luke, tá a Ingrid e o Lucinho. E a gente se fala lá direto. Então, olha, o nosso grupo é um momento de alegria nesses dias de isolamento. Dar um oi para vocês lá. É verdade, é o que a gente precisa, né? Encontrar esses lugares aí para a gente pegar fôlego. Então, bom demais isso, né? A gente ter esse refúgio. Sim. Lázaro, a gente vai falar hoje sobre utopia, né? E você vai explicar um pouco para a gente que é possível a gente alcançar a nossa utopia? Parece controverso, mas você diz que sim, que o nosso futuro é utópico. Mas você sabe que essa frase que está conduzindo o nosso papo hoje, ela veio, na verdade, de uma conversa com a equipe do B2W para tentar entender qual ia ser a minha fala nesse encontro. E eu falei ela há 2 meses atrás e eu não tinha exatamente uma fundamentação para ter toda uma tese para falar sobre isso. E foi muito bom porque mexeu comigo, porque eu fui pesquisar para entender o que é que minha intuição estava falando, sabe, Rafa? Tem uma coisa que eu aprendi pequenininho lá na Bahia, na casa de Dona Lenita, que agora está com 96 anos de idade, que é a mulher que me criou, minha tia-avó, é a respeitar muito a intuição. Isso foi dentro de casa. E eu levo minha vida assim. O ator que eu sou é um ator intuitivo. Quando eu apresento, é intuitivamente que eu faço. Os livros que eu escrevo vêm muito de uma intuição de algumas coisas. E depois de entrar em contato com esse sentimento, eu vou tentando fundamentar. Então, esse nosso papo também é fruto disso. E foi muito bom ao longo desses 2 meses e refletindo sobre esse assunto. Uhum. Então, vamos dizer que a poesia antecipou a ciência. Então, primeiro você falou essa frase poética e depois você resolveu contextualizar a utopia na nossa realidade. Mas ela tem um princípio. Você sabe que eu, quando escrevi Na Minha Pele, tem uma frase que não foi uma frase estratégica quando eu estava escrevendo o livro, mas que ela foi repetida por muitas pessoas, tem gente tatuagem, e depois que eu me dei conta do que eu estava dizendo. É uma frase que diz assim: o seu lugar é onde você sonhar estar. E as pessoas começaram a repetir essa frase. É uma frase que eu gosto, que eu acredito. Para mim, serve muito como um mantra, para eu não ficar estacionado em alguns lugares. Serve como um mantra também para falar para jovens que eles precisam ter objetivos, precisam sonhar, principalmente jovens que estão sem direcionamento e às vezes acabam correspondendo ao desejo das estatísticas. Estou fazendo uma frase que é provocativa, né? Sim. A gente tem frases muito dolorosas com relação à nossa juventude e às vezes a gente acha que não tem caminho e a gente vai dando passos que vão nos levando para essas estatísticas. Então essa é uma frase de incentivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que apenas sonhar
tudo vai resolver a vida, né? Não é somente a gente desejando que tudo vai acontecer magicamente. Tem uma luta aí, tem uma batalha, tem uma estratégia. E hoje em dia, eu acho que mais do que a estratégia, a gente precisa pensar o inimaginável, Sim. sabe? Mesmo porque eu acho que a gente já está vivendo o inimaginável. E acho que para combater o inimaginável, a gente tem que pensar além do que já aconteceu. Sim. Eu gosto muito de começar os papos falando coisas, declamando coisas que outras pessoas escreveram. Eu estava procurando na internet e disse assim, eu queria começar de um jeito meio artístico, falar alguma coisa, porque como o Rafa disse, eu sou ator, escritor, poeta, dançarino. Aí eu fui procurar uma frase e eu achei um troço muito legal, só para começar o nosso papo, que tem autoria diversa. Tem gente que fala que é de Vitor Ávila, tem gente que fala que é da Ana Maria, dessas frases que estão na internet, Sim. que às vezes parecem frases de autoajuda, né? Mas eu achei tanto um sentido bom nela para a gente conversar. Ela fala assim, ela diz assim, e a gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando os sonhos que se perderam no caminho, reconquistando o vigor pela vida, percebendo o milagre da mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo e com o lugar onde se vive. Não é legal? Poxa, lindo. Lindo demais. Eu achei tão lindo. E aí comecei aqui as minhas filosofias e as minhas imprecisões, tentando encontrar uma maneira de falar com as pessoas sobre essa necessidade de ter paixão pela utopia. Eu encontrei uma coisa muito legal, que é um conceito assim, de que você pode ser estanque, ser rígido, ou você ser semeador. É aquele que pensa sobre a árvore, né? Pensar sobre a árvore é pensar sobre o futuro, né? É ser a água que vai semear a árvore, que vai crescer, vai dar frutos que vão ter formas diferentes, mas que vai se reinventar, mesmo sendo o mesmo ser. Então, eu acho que pensar no futuro significa exatamente isso, sabe, Rafa? Sim. Enxergar verdadeiramente o nosso hoje, pensando nas nossas mazelas e nas nossas potências. E Eu acho que isso é um chamado ao compromisso, sabe? algo muito interessante sobre o sonho, né? Que às vezes a gente fala, poxa, aquele menino é sonhador, né? A gente até desdenha, né? Como se o sonho fosse algo a ser criticado, né? Por parecer que você está alienado da realidade. Mas tem uma informação muito linda sobre o pensamento e sobre o sonho, dentro da ciência, da neurociência, eu que faço pós em neurociência, é que quando a gente pensa, o que acontece quando a gente sonha, quando a gente vislumbra, os nossos caminhos neurais para aquilo estão sendo ativados, sim. E a gente pode sentir isso no nosso corpo, porque os nossos neurotransmissores, então, se eu fechar o olho agora, pensar num acidente, numa coisa ruim, vai ter descarga de adrenalina, minha mão vai suar, ou até, quem sabe, pessoas que têm imaginário com sedução, com coisas sensuais, coisas acontecem no corpo também. Então, assim, o que acontece na nossa mente carrega muito o nosso futuro. Por quê? Muitas vezes, como a gente já percorreu aquele caminho neural, nós estamos prontos para oportunidades. Então, você já foi, na sua cabeça, sua peça já aconteceu, você já sabe quem que atuou, você já viu a plateia aplaudindo, e quando as oportunidades vão aparecendo, o seu cérebro já fez um caminho neural e você agarra, porque você já passou por elas dentro da mente. Olha que lindo. Pois é. E é um princípio muito bacana, Rafa, isso que você falou. É um princípio. Dentro desse meu exercício aqui da reflexão, o que é que eu entendi? Qual é a provocação que eu queria fazer para a gente chegar lá na utopia? É que a gente precisa enxergar de verdade o nosso país, sabe? Quando eu falo de mazelas e potências, é porque tudo que a gente for planejar, a gente vai ter que reconhecer as nossas mazelas, e que a gente já fala há muitos anos sobre isso. A gente já fala muito sobre a educação pública de qualidade, é uma luta que já vem de muito tempo. A gente já fala há muito tempo contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. Só que a gente precisa reconhecer isso e, ao mesmo tempo, entender quais são as potências que tem no nosso país e nas nossas vidas, que a gente esquece, que fazem com que a gente evolua. Eu vou ter que dar dois exemplos aqui, que é da Maria e do João. Eu outro dia fui fazer um papo desse e eu falei só do João e reclamaram, depois eu falei só da Maria e reclamaram. Aí eu trouxe duas histórias. Pronto. Porque é um tipo de olhar que é importante a gente resgatar, né?
que é um olhar sem amarra que as crianças têm e que a gente perde ao longo da vida, né? Essa é até uma frase clichê, mas é isso. João comemorou aniversário durante a pandemia e foi um aniversário em que eu fiz assim coração de galinha que ele gosta, eu fiz um suco de laranja que é o que ele mais gosta. Aí a amiguinha dele da escola falou assim, melhor amiga, disse assim, olha, meu presente para você vai ser uma aula de slime online. E de repente a gente fez, bateu parabéns, cortou o bolo e ele estava ali fazendo a aula com ela, com a Clarice, de slime, e eu vi aquilo de longe e eu achei muito triste. Eu disse assim, poxa, festa de criança geralmente tem tanta criança, né? É uma alegria, um corre-corre, um abraço, um beijo. E eu vi aquilo, eu tirei a foto, eu só tirei uma foto que eu disse, ai, que imagem triste, nem sei se eu quero guardar essa imagem, porque eu achei muito solitária. De noite, na hora de dormir, ele me falou assim, papai, a aula de slime foi tão especial, né? Aí eu falei, foi, João, como assim? Ele falou, foi muito especial, foi lindo. Aí eu falei, ah, filho, mas eu olhei aquilo e fiquei até triste, sabe? Aí ele falou assim, uma criança de 9 anos, Rafa, ele falou assim, pai, a gente precisa aprender a encontrar alegria nas pequenas coisas. Ah, meu Deus. Rafa, que olhar é esse que a gente perde? É, O que é que essa criança de 9 anos me disse e que lição ela me deu? perfeito. Qual é a marra que ele não tem e que a gente vai perdendo com o passar do tempo? Uhum. E Maria já é outro ser, né? Já é mais no humor. Você sabe, essa história, eu acho que eu já contei para você da Maria, a gente comprando sapato para ela da escola. E, e ela me falou assim, pai, compra um salto alto de criança para mim. Eu falei, filha, criança não usa salto alto, não pode, que você está com a coluna crescendo. Precisa crescer com qualidade, você tem que colocar o pé no chão. Papai precisa ser responsável cuidando de você, filha, porque se papai não for responsável cuidando de você, eu posso ir preso. Aí ela me respondeu, pai, se você for preso, eu posso usar salto alto? Gente, Que eu para. achei também maravilhoso, que já é um outro lugar, que já é uma percepção humorada sobre as coisas. É claro que ela não quer que eu vá preso, mas ela me desconstruiu em pouco tempo, Achou sabe? uma É um vantagem na olhar diversidade rapidinho. hã? Achou uma vantagem na Rapidinho, diversidade rapidinho, automaticamente. pois olhar fresco, né, Rafa? Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai normalizando algumas coisas Sim. que não era para ser usado. Por exemplo, a gente ainda fala, corra como um homem, Eita. como se as mulheres não tivessem capacidade e velocidade para disputar uma corrida e serem vencedoras. A Sim. gente ainda chama reunião de pais e mestres, quando a maioria das pessoas que vão nessas reuniões são mães e professoras. Sim. E a gente vai normalizando, né? E essas memórias vão ficando na gente, né? E a gente vai acabando vivendo em sobressalto, individualmente e coletivamente, porque a gente está justamente no momento onde as pessoas estão dizendo: chega, É. o mundo precisa mudar, tem outras vozes nesse mundo, precisamos de novas ideias. E eu acho que o período que a gente está, e por isso que a gente precisa da utopia, é justamente por isso, porque as novas ideias não ficaram prontas, ou a gente não teve a capacidade de resgatar antigas ideias que servem para a gente conviver coletivamente. Eu Uhum. falo isso porque eu tenho amarras da minha vida e que eu vou percebendo coisas simples. Assim, sabe, você sabia, Rafa, que é, eu não sabia que no supermercado eu podia comprar mais de uma linguiça? Eu falo isso no livro. Uhum. Mas é porque na minha época eu comprava uma linguiça e dividia para todo mundo. Eu estou dando um exemplo que é até meio triste, meio humorado, mas são coisas que vão ficando na nossa pele que é difícil a gente lutar contra isso. E eu É, acho que a gente precisa lutar. O momento é disso, né, Rafa? e o que você falou, né? Você está falando de utopia, e o que eu tenho ouvido muito é a gente falar desse momento de distopia, né? Poxa, estamos vivendo uma distopia, assim, eu não acredito que isso está acontecendo, e a cada dia potencializando, né, essa distopia, mas quando eu falo, né, que não dá para romantizar tudo que a gente está passando, não existe o lado bom de uma pandemia, porém, é aquilo que você falou, para a gente, começar um novo mundo, como a Emicida falou, ou reformatar, como a Denise falou, para a gente começar de novo, o primeiro passo é a gente perceber, se olhar no espelho e perceber, isso não está certo. E para isso é preciso de coragem, né? Porque a nossa tendência é reproduzir. É difícil mudar. E é difícil a gente admitir
os nossos preconceitos, os nossos, né? Então, eu aprendi muito lendo, né? Procurando, estudando, o Bell Hooks, Angela Davis. Poxa, eu sou uma mulher machista, racista. O primeiro passo é admitir para aí poder desconstruir. Bom, vi todo o meu erro aqui nessa máquina. Beleza, essa máquina está errada. Como é que eu reformulo, né? Como é que a gente começa? Então, eu acho que às vezes essa distopia, tudo tão escancarado assim, é para a gente se olhar mais. É como se tivessem colocado o espelho mais perto. Não sei se você concorda. Exatamente. Concordo muito, né? Para vencer a distopia é só a utopia mesmo. E a gente tem algumas coisas que, pelo menos comigo, tem servido para eu ir me reconstruindo. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu fui salva pela arte. Isso é muito importante em todos os sentidos. Assim, não só no sentido da abertura da minha mente, mas dos desafios que eu encontrei também. No trabalho de grupo, com teatro, né? Porque você está ali convivendo com aquelas pessoas, são pessoas muito diferentes, com desejos diferentes, com personalidades diferentes, né? E nesse trabalho que a arte teve na minha vida, eu acho que ela trouxe uma capacidade de sensibilização, ela melhorou a minha maneira de me comunicar, e hoje em dia, que a gente fica se comunicando por emoji, né, que é uma redução tão grande das várias camadas que a sensibilidade humana tem, né, eu acho que a gente precisa, de novo, exercitar a comunicação de qualidade, eu vou falar isso 3 vezes, exercitar a comunicação de qualidade, não acreditar que a internet é a única vida real. É um lugar muito importante de comunicação, mas não é ali que a gente vai resolver tudo, não é a hashtag que vai resolver tudo, né? E olha como são as coisas, né? A gente está sendo forçado a ressignificar essa tela aqui. Eu que era super crítico, sabe, Rafa, Sim. da tela, que dizia que afastava, que distanciava, de repente a gente está usando ela para se aproximar, né? Sim. Isso é reinvenção também. É. E tem uma coisa muito linda, Rafinha, que é assim, eu ainda tenho guia hoje. Não estou falando de guia espiritual, de candomblé, essas coisas, não. Apesar de que eu aconselho também, né? Porque tem muita gente que fala que não é de candomblé, mas toma banho de folha. Eu estou falando de guias, são pessoas que você escolhe para admirar e que são referência, né? Sim. Tem Zebrinha, que é um grande mestre meu, que em vários momentos da minha vida eu busco ele, assim, para ter essa pessoa de confiança e que a gente vai ter uma conversa próxima, né? Tem gente que faz isso na terapia, também faço terapia, mas tem uma fala das pessoas não especializadas que tem afeto, que tem uma proximidade, que conhece a gente, que tem sido tão importante. Isso aí faz com que a gente vá caminhando, né, Rafa? A gente é fruto ainda. Fala, perdão. Não, a gente é fruto. Pode continuar. Não, eu fico com a sensação de que a gente ainda é fruto de uma maneira de ver o nosso país como se a gente não fosse dono dele. Sim. Né? Sim. A gente às vezes se sente dono das pessoas, a gente acha que a gente pode mandar no desejo das pessoas, a gente acha que pode mandar na roupa das pessoas, a gente julga as pessoas pelo seu visual, pela sua cara, e com o país a gente não se sente dono. Eu falo de dono no melhor sentido, né? Porque quando a gente é dono, a gente cuida. Exato. Isso, né? É isso. Trazendo para um lugar, diminuindo nessa proporção, então, assim, do país, da sua cidade, do seu bairro, do seu condomínio. As pessoas não vão em reunião de condomínio, onde ali é o lugar para você exercitar a democracia de você fazer parte de um condomínio. E as pessoas acham ruim isso, porque é melhor falar no bate-boca da garagem, ter uma briga ali, do que ir na reunião de condomínio e falar, bom, nós somos donos disso aqui, esse é o nosso lugar, né? Ou a do seu bairro, né? A da escola, como você falou, a gente se apropriar, acho que essa palavra cada vez está sendo usada de uma maneira melhor, né? A gente se apropriar do que é nosso, e o nosso país é nosso, não existe, não é uma terceira pessoa, o Brasil, eles, os políticos, brasileiros, não, é a gente que está lá, a gente que pode olhar e melhorar, só a gente. Agora, para a gente melhorar, a gente tem que entender que a gente é diverso, né, Rafa? E trabalhar com isso. É muito engraçado que durante a pesquisa, eu achei uma pesquisa de 2013 que falava sobre o valor da diversidade. E olha como isso serve ainda para hoje, né? Falando de mercado, de trabalho, de economia, essa pesquisa fala que as empresas que têm mais diversidade ampliam em 45% a participação no mercado em que já atuam, e 70% conquistaram mercados novos.
né? Fala também que quando a equipe de funcionários da empresa tem pelo menos uma pessoa da mesma etnia do cliente, o time tem 152% a mais de chances de compreender melhor o cliente. Então, se a gente está falando disso economicamente, né, falando desse valor da diversidade, o que é que impede a gente de enxergar isso? O que é que impede a gente de investir na diversidade como uma potência? Eu estou indo agora aqui para um outro caminho, que é um caminho que eu falo muito já. Eu falo muito sobre racismo, sobre preconceito, sobre o valor da diversidade. E eu tenho falado isso durante muitos anos. Eu nunca me preparei, nem quis, nem tenho prazer de falar sobre isso. Eu acho que a gente tinha que reconhecer esse valor e a gente caminhar para valorizar isso, para que isso fosse o nosso caminho de desenvolvimento do país. Mas, infelizmente, não é assim. Essa pesquisa é de 2013 e a gente ainda vai a passos de formiga entendendo isso. Sim. E tratando a diversidade ainda hoje como algo a ser rejeitado. Sim. A gente ainda trata algumas pessoas como pessoas para a gente tirar dos círculos de poder. A gente ainda normaliza o assassinato de muitos jovens. A gente ainda normaliza a violência doméstica. E a gente continua falando. Por isso que eu falo que o sonho já não basta. É por isso que eu falo que a utopia é que tem que ser o caminho. Sabe, eu estou um pouco cansado da gente ficar falando o tempo todo assim, o Brasil é o país do futuro. E ficar pensando que o Brasil é o país do futuro, a gente fica esperando o amanhã para que alguma coisa aconteça. Não chega, sabe, Rafa? A gente tem que fazer agora. A gente tem que se posicionar agora. A gente tem que lutar agora. A gente tem que denunciar agora. E a gente tem que conversar agora. A gente tem que resgatar a nossa capacidade de conversar, porque a gente já está vivendo numa barbárie tão grande e é muito porque a gente não conseguiu conversar. É muito porque a gente acha que a gente tem grandes verdades e a gente fica ali na nossa bolinha do algoritmo que conduz a gente para conviver com pessoas que pensam iguais a gente e a gente vai se separando e a gente vai vivendo uma guerra eterna. Eu acho que a utopia tem disso também, da gente sonhar mais alto, a gente utopicamente pensar que a gente tem a capacidade de conversar de novo. Sim. A gente não pode ficar no algoritmo, a gente tem que fugir do algoritmo. O algoritmo não vale mais. A gente tem que olhar o Brasil real e não o Brasil idealizado. Ou então ficar olhando apenas nosso quintal, sabe, Rafa? A gente tem que olhar para tudo e ver, inclusive, quem é diferente da gente. E ter a coragem de escutar. E ter a coragem de conversar. Isso é uma decisão de vida que a gente precisa tomar. Eu não sei se naturalmente isso vai acontecer, sabe, Rafa? A gente precisa acostumar a nossa vista e nosso ouvido. Eu acho que é uma decisão de vida. Aí a gente vai chegar lá na utopia. Aí sim o futuro vai ser agora. E a gente vai eliminar essa frase de que o Brasil é o país do futuro. Não, o futuro tem que ser agora, sabe? A gente precisa ousar agora. E o Brasil como essa terceira pessoa, né, de vida própria, que o Brasil o Brasil é do futuro, o Brasil, então assim, nós brasileiros, né, cada um de nós, e a responsabilidade que a gente tem, que cada um de nós, a gente tem de fazer essas transformações de fato, na ação. Porque quando a gente fala que é no futuro, é porque você não está agindo. Se cada um pegar essa utopia e aplicar na prática, bom, então seria uma utopia de diversidade nas empresas. Faz. Se você faz na sua, cada um faz na sua microempresa e coloca essa utopia na prática, ela passa a ser a realidade. Agora, né? Agora. E é muito engraçado e legal que você, no início, você falou o significado de utopia, né? Eu separei aqui para procurar, né? E aí eu achei 2 significados que é muito bom. Fala assim, utopia é projeto de natureza irrealizável, fantasia, ou qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Por que isso precisa parecer impossível? Pois é. Instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. E o mais legal, Rafa, que eu acho disso tudo, é que a gente pode ser relevante nessa transformação, sabe? E a gente não precisa ser um deputado, a gente não precisa ser um presidente do país, apesar de que eles têm uma função muito grande, muito importante. É preciso cobrar o compromisso deles para esse bem-estar da coletividade. Mas nós podemos provocar essa transformação também no nosso comportamento mínimo, dentro da nossa casa, no bairro em que a gente vive, no nosso trabalho, é na maneira que a gente olha para o outro, é na maneira que a gente respeita o outro, é na maneira que a gente valoriza o outro.
E essa transformação pequenininha vai acabar chegando na grande transformação que a gente espera. E eu todo dia desanimo, todo dia eu desacredito, mas eu acho que não tem outra alternativa não, sabe, Rafa? Não tem. A alternativa é acreditar e fazer. Mesmo não acreditando, fazer. É. Fazer. Eu tenho uma frase do Lima Barreto que ele fala, que é doloroso ouvir isso sobre o nosso país, e uma frase tão antiga. Ele falava assim, ele é um provocador, né? Ele fala assim, no Brasil não tem povo, tem plateia. Eu não posso acreditar mais nisso. Nós não somos plateia. Não. Nós somos agentes, nós somos desejantes, nós queremos, nós podemos transformar. A gente não precisa estar só na plateia, não. A gente pode estar no palco, sim. Sim. Nós somos transformadores, sim. Eu digo isso todos os dias para seguir e é um mantra que ele está juntinho da utopia, né? Mas a gente precisa dele para seguir. E para mim, né, a grande força disso é a gente ver nesse palco todos. Porque se estão todos no palco, se você como plateia consegue se enxergar naquele palco também, então não é você que está lá, não é você o deputado, não é você o vereador, não é você o presidente, mas você vê, poxa, essas pessoas estão falando sobre mim, sobre a minha realidade, né? Então você conseguir aplaudir a pessoa que está ali no seu lugar de fala é um grande caminho, porque se estão todos representados lá, homens, mulheres, cores, raças, tamanhos, lugares do Brasil, poxa, aí a gente vai estar representado. Então tem alguém, você ter segurança que tem alguém lá que entende a sua realidade, pensando por você, já é grande caminho andado, né, Lázaro? E isso não é utopia, não. Isso é eleições, gente. Tá aí para todo mundo. Todo mundo vota, é obrigatório ainda aqui no Brasil. É só a gente entender como que representa o nosso país inteiro na nossa reunião de condomínio lá, ter de todos, né? É isso. Nos comprometamos, né, Rafa? Nos comprometamos. Mesmo porque, aí vou repetir frase antiga que Lazinho fala em toda conversa, lá vem ele com esse papo de novo de afeto. Aí ele fala, mas é afeto, não no sentido passivo da palavra, é no sentido de ter consciência de que eu sou afetado por você e que você me afeta. E de que, inevitavelmente, nós conviveremos em comunidade. Então, a gente pode tornar melhor essa convivência se a gente entende que o outro é potência e não algo a ser rejeitado. E se a gente entende que tem coisas que a pessoa vai falar e que a gente vai discordar, tem coisas que a gente não vai entender, mas que a gente é capaz, sim, de conviver e de criar um novo modelo de convivência. Esse envelheceu. Vamos conviver no modelo agora que, a gente se interliga e que a gente se afeta. E quem sabe aí, de repente, Rafa, a gente se ama. Olha que beleza, mesmo sendo diferente. Lázaro, obrigada. Olha, amei aqui ter esse momento com você, que a gente acha que... Às vezes eu penso, eu e o Lázaro, que tem 20 mil pessoas aqui junto com a gente, então imagina toda essa onda de afeto que a gente cria, todo mundo saindo daqui inspirado nessa sexta-feira para ser um ser humano melhor e mais evoluído. E é para isso que a gente está aqui. Se não, meu amor, a gente estaria em outro planetinha, não nesse nosso aqui, que todo mundo veio para evoluir. Obrigada, viu? Eu que agradeço, mas eu tenho que encerrar com arte também. Comecei com citação artística, vou encerrar com arte. É isso que esperamos de você sempre. Arte, beleza. Tem um conto da Wanda Machado, que é um Ialorixá lá em Salvador, chamado Espelho da Verdade. Ela fala assim, ela conta que entre o Orum, o mundo espiritual, e o Ayê, o mundo material, existia um espelho. E tudo que aparecia no Orum materializava-se no Ayê. Ou seja, o mundo espiritual refletia exatamente o mundo material e não havia a menor dúvida de que cada acontecimento constituía uma verdade absoluta. Portanto, todo cuidado era pouco para não quebrar o espelho da verdade que ficava justamente entre os dois mundos. Mas vivia no Ayê uma jovem chamada Mahura, Rafa. A jovem trabalhava dia e noite ajudando a mãe a pilar inhame. Um dia, desavisadamente, ela perdeu o controle do movimento ritmado da mão do pilão e bateu forte no espelho, que se espatifou, lançando seus cacos pelo mundo. Assustada, Mahura foi se desculpar com Olorum. E qual não foi a sua surpresa quando encontrou Olorum tranquilamente deitado à sombra do Iroko, que é uma árvore considerada sagrada para os africanos. Olorum ouviu as desculpas da jovem atentamente
E em seguida declarou que daquele dia em diante não existiria mais uma única verdade. Quem achar um pedacinho do espelho estará encontrando apenas uma parte da verdade, porque o espelho reproduz apenas a imagem do lugar em que se encontra. Esses somos nós, Rafinha, reflexos de um espelho quebrado que, como um mosaico, apresenta um pedacinho de nossa história. Se esses espelhos forem vistos com carinho, cada pedaço pode ter sua beleza, seus valores e complexidades reconhecidos. Então, meus amores que nos escutam aqui, Eita, ousam as vozes desse Brasil tão plural e tão nosso. Tá joia? tá Beijo joia, grande. joia, toda arrepiada. Mua. Beijo para você e para sua família. Bom final de semana. Obrigada por esse afeto aqui, essa conversa afetuosa. Beijo, Lázaro. Obrigado, meu amor.